Ô, Calejão, hoje também quem se deu mal foi Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso pela PF na manhã desta quarta-feira, 9, em Florianópolis, Santa Catarina, em investigação sobre interferência no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Ele que comandava a corporação à época. A prisão do ex-diretor-geral ocorreu no âmbito da Operação Constituição Cidadã. Puta nome sem graça para a operação. Né? Vi nomes melhores em operação da Polícia Federal. Esse nome aqui é muito sem graça, cara. Muito sem graça. Não gostei, tá? Por favor, melhorem na próxima, Polícia Federal. Isso aqui ficou muito com cara de termos usados antigamente por uma esquerda limpinha, assim. Depois me lembrou também o Roberto Freire, fundando o partido PE, como é que era? Não sei, depois virou Cidadania, né? O partido dele. Eu não lembro qual que era o partido dele antes. Ô, Helder, enfim, a gente pode dar uma dica para os caras, Operação Todo Louco, Operação... vai dando umas dicas para os caras. Pode, cara. Aproveitar aí que o... Não, aproveitar que o Silvinei tem 1,60 m, Operação Frodo Bolseiro. Não é, cara? Podia ser mais criativo. Não gostei, não. Nome, assim... A Verônica falou nome preguiçoso. Sim, me lembram PPS. Era PPS, depois virou Cidadania. Cidadania é um termo que ninguém usa mais na esquerda. O pessoal abandonou esse termo depois que o Roberto Freire batizou o partido dele. Então, assim, Constituição Cidadã, você já lembra do Roberto Freire, o Gorbachev brasileiro, aí não fica muito bem, não. Mas tudo bem, melhorem na próxima. Cumpriu ainda 10 mandados de busca e apreensão contra agentes da PRF que trabalharam com Silvinei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Os mandados foram expedidos pelo Xandão. Além de Silvinei, foram alvos da operação o ex-corregedor-geral da PRF, Wendel Matos, o ex-diretor de operações, Djairlon Moura, e o ex-diretor de inteligência da PRF, que não teve o nome revelado. A CNN procurou a defesa do Silvinei, dos agentes envolvidos, e ninguém falou até este momento. Outros veículos também procuraram, e os caras ainda não se manifestaram. Ele é investigado por suposta interferência no dia das eleições, no segundo turno. O que foi feito naquele segundo turno? Foi feito o seguinte: colocaram barreiras da Polícia Rodoviária Federal no meio das estradas, em lugares em que muitos eleitores precisam utilizar ônibus, utilizar estradas, rodovias para votar, e isso eles tinham como objetivo atrapalhar a chegada desses eleitores em regiões nas quais o voto foi majoritariamente para o Lula no primeiro turno. Com isso, qual que era a intenção? Como o Bolsonaro está pouco atrás, a gente embarrera esses eleitores, eles não chegam às sessões, e aí, quem sabe, essa diferença mínima acabe sendo diminuída ainda mais e o mito possa superar o Lula. Tá? Então, segundo a Polícia Federal, os fatos investigados na operação configuram, em tese, crimes de prevaricação, violência política previstos no Código Penal Brasileiro e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, assabancar, caralho, que palavra difícil, porra. Ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato do Código Eleitoral Brasileiro. Durante a realização do segundo turno, em 30 de outubro, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores em diversas estradas do país. As acusações foram suspensas após o pedido da Justiça Eleitoral. No mesmo dia, o então presidente do TSE, Xandão, disse que as operações não impediram eleitores de chegar aos seus locais de votação. Apesar disso, pessoas relataram dificuldade em chegar aos locais. E que, segundo a PF, o objetivo da operação nesta quarta-feira é esclarecer esse suposto uso da máquina pública para interferir no processo, e o Silvinei é o cabeça dessa história, ele que é nascido em Vaiporã, no Paraná, e pertence aos quadros da PRF desde 1995, foi superintendente em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, e também exerceu o cargo de diretor-geral, principalmente na época do bolsonarismo. E quando ele deu o depoimento dele lá,
Na verdade, ele não falou. Ele ficou calado, né? Ele ficou calado, mas foi isso aqui, ó. Eu vou colocar para vocês darem uma lembrada. As pessoas perguntaram para ele, né, antes do César fazer o comentário dele aqui, tem muitos parlamentares fazendo perguntas exatamente sobre isso. Porque não tinha como esconder qual que era o objetivo do Silvinei Vasquez ao fazer essas barreiras mesmo, barreiras para que os eleitores não chegassem às suas sessões, tá? Das eleições foram realizados 1.378 inspeções, fiscalizações, operações da PRF. Já no segundo turno, foram 2.842 fiscalizações. Por qual razão? Mais que o dobro de operações no segundo turno do que realizado no primeiro turno. Qual foi o medo? Qual foi o receio? O número de pessoas querendo votar foi maior do que em outras eleições. Então, a abstenção não cresceu. Mas que o que nos parece, e que é isso que nós estamos investigando aqui, é que houve uma ação deliberada a partir da sua gestão, seja na reunião do dia 19, onde a orientação foi explícita, e há testemunhas dizendo isso, sob sua orientação de que devia atuar para dificultar a votação no Nordeste. O seu comportamento enquanto ex-diretor foi uma vergonha para o Brasil. E digo isso porque havia uma decisão do TSE dizendo que as operações não poderiam acontecer no dia da eleição. O senhor interferiu, sim, no resultado da eleição no Nordeste. Na Semana Nacional do Trânsito, o senhor, diretor-geral da PRF no nosso país, presenteou o então ministro da Justiça, Anderson Torres, com uma camiseta com o número 22, fazendo campanha, claramente fazendo campanha, usando todo o aparato do Estado num evento oficial da PRF. E a PRF, que deveria ser uma polícia de Estado, foi quase rebaixada a uma milícia de governo. Não se confie nas defesas de alguns colegas aqui de Vossa Excelência, porque eles não estão defendendo, não. Eles estão defendendo o próprio couro dos pinhaços. Eles estão se defendendo, porque esse foi o intuito deles o tempo todo, de tentar, através dessa CPI, se livrar dos processos de investigação, de participação ou de possíveis participação em todo esse processo de tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Tá aí, só para refrescar a memória de vocês, e eu aprendi a falar a palavra, tá? É assambarcar, tá? Acabei de aprender, estou aqui alfabetizado com a palavra assambarcar. Já entrou para o meu vocabulário de 50 palavras, eu tenho um vocabulário humilde, mas agora tem 51. Então, Calejon, o que você tem a me dizer sobre essa prisão de Silvinei Vasquez na Operação Frodo Bolseiro? Eu vou chamar de Operação Frodo Bolseiro e não estou nem aí para esse nome cafona que a Polícia Federal utilizou. Boa, acho que a gente tem que te colocar no marketing da PF, porque, cara, vai fazer um sucesso miserável isso aí. Era de se esperar, né, Helder? Esses caras, eles acharam, de fato, eles apostaram tudo na vitória, mano. Entendeu? Você sabe o que é o all-in, né? Quando você manda aquele all-in ali, tipo assim, se eu ganhar, eu ganho tudo. E, de fato, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente tava lascado, meu irmão. E figuras como essa aí, né? Silvinei, Anderson Torres, esses caras estariam, sim, bem. Estariam colocados ali numa posição absolutamente favorável. Agora babou, né? Babou, azedou o pé do frango dos caras. E agora, patrão? E agora? Como é que vai ficar isso aí? O cara usou, mano. Não tem muito... É tentar defender o indefensável. É o dele, tá ligado? É tipo assim, você foi pego cagando, mano. Não tem muito como, assim, calça no joelho. E a pessoa abriu a porta. O que você tá fazendo aí, cara? Tá usando a Polícia Rodoviária Federal. Os caras esquecem. Tava assambarcando, né? Tava assambarcando. Assambarcando geral. O cara tava assambarcando geral, bicho, no Nordeste. Agora eu sei essa palavra, só vou usar ela, velho. Agora, Helder, não é... Esses caras, eles estão acostumados, mano, com uma linha do autoritarismo que é da década de 60, 70, começo de 80. Tá ligado?
que para falar de São Paulo a Brasília, era 3 horas tentando usar o telefone. Porque você é muito burro, mano. Como é que vocês acharam que vocês iam utilizar a Polícia Rodoviária Federal para impedir que as pessoas votassem e isso não produziria vídeos e não ia... Agora, não sei, que se eu estou enganado aqui, Alder, mas o objetivo final dessa galera não era a gente vai impedir que essas pessoas votem, porque isso seria um escândalo assim. Se a pessoa de fato não consegue votar, tem como, sabe? Numa época de vídeo e tal. A ideia era criar um tumulto, como eu sinto pelo menos, para que o Xandão se sentisse tentado a cair no erro de estender a eleição, entendeu? Falar o seguinte, vocês fizeram isso? Então a eleição que se encerrava às 17 horas vai até às 19, vai até às 20 horas, nós vamos expandir em 2, 3 horas o pleito. E aí sim, eles viriam com o argumento de dizer, não, vocês mexeram na regra do jogo, a gente não pode aceitar o resultado. Como eu vejo, é por aí. O objetivo final dessa parada era esse. Agora, perdeu. O Xandão não dormiu no barulho dos caras. Pleito foi realizado. Mesmo o Bolsonaro metendo a mão de todas as formas, ele ainda perdeu. Foi o primeiro presidente a não se reeleger desde 1994. E aí começou, né? Agora, vamos lá, mano. Como é que vai ficar? Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Daniel Silveira, Elcio, toda essa galera agora foi de arrastar para cima, meu irmão. Como é que vai ficar? Carla Zambelli em breve. Zambelli, exatamente, babou. E eles sabem, né? O Silvinei sabe, porque agora o que vem a seguir é muito pior, mano. Porque agora vai ter busca e apreensão, vai ter celular de fulano, celular de ciclano, tá aqui a comprovação material que vocês estavam de fato, sim, organizando os bloqueios com base aonde o Lula recebeu uma votação mais expressiva no primeiro turno. Tudo isso agora se torna irrefutável, irmão. Não tem muito como. E que delícia, mano. Me permita, Helder. Que delícia. Porque ele chegou, mano, no depoimento ali, não sei se você viu na CPMI, cara, com uma empáfia. Cara, ele parecia um físico que acabou de descobrir uma teoria revolucionária acerca de como é que o universo funciona. Ex-diretor-geral da PRF, você esperava o quê? Esses caras têm um rei na barriga mesmo. Mano, mas assim, para quem está sendo acusado, o cara chegou lá com, sabe assim, com o Pelé entrando em campo, pera um pouco, que agora eu vou resolver, Helder. Agora Sim. É comigo, deixa comigo que eu vou explicar e vocês vão ver que aqui tem café no bule. O cara chegou assim, mano, tá ligado? E agora, né, vocês vão gostar. Ele termina dizendo isso, vocês vão gostar. De fato, Silvinei, a gente está adorando como essa história está se desenrolando para o teu lado. Uma maravilha mesmo. Estamos adorando mesmo, Silvinei. E até continuando a sua análise, eu acho que eram as duas coisas, viu, Calejão? Eu acho que sim, existia o objetivo. Ele não era o objetivo final, mas existia o objetivo de impedir que muita gente chegasse às sessões de votação. Mas o objetivo final, como você bem pontuou aqui, era que o Alexandre de Moraes tomasse a atitude de estender o prazo da eleição, mais 1, 2 horas, para que aí sim eles contestassem essa posição do ministro do STF, porque até então não existia uma prova concreta de que essas operações para assambarcar, né, o processo eleitoral era de fato um desejo oficial dentro da PRF. Só que a PRF agora está mostrando a sua cara, precisou tomar lado e tomou mesmo, usou da instituição para atrapalhar o segundo turno das eleições, e esse com certeza era o objetivo oculto. Eu tenho certeza que está com a razão. O objetivo oculto era esse, fazer com que o Xandão desse um passo em falso. E aí, imagina na semana posterior, o Bolsonaro indo à mídia todos os dias, falando que o Xandão era um elemento suspeito dentro do processo eleitoral e que aquele resultado não valeu de nada. Não dá para saber o que de fato foi, né, Maldonado? Mas, assim,
das duas, uma. Ou eles foram estúpidos a ponto de achar que em pleno 2022, com smartphone, internet e todo mundo falando com o outro lado do planeta instantaneamente, você conseguiria aplicar para além do que é o voto de cabresto, o voto censitário, porque isso é além ainda. Não é nem voto de cabresto. É assim, vocês não vão votar com base no uso da força. Porra, honestamente, mesmo sendo bolsonarista, a gente sabe que essa galera é limítrofe, que eles são autoritários, que ele tem características neofascistas, mas até para eles é demais, tá ligado, Maldonado? Acreditar que vocês conseguiriam resolver com base no uso da força, que vocês vão impedir a galera que votou no Lula de votar? Pode ser que eles sejam estúpidos a esse ponto, eu não nego isso, mas pode ser também que eles tenham entendido que não, a gente vai criar, sabe assim, cara, a gente está tomando de 2-0, vamos fazer uma catimba aí, porque aí alguém vai enfiar a mão na sua cara, e aí a torcida entra, o alambrado, alguém desliga a luz do estádio e virou bagunça, tá ligado? Eu acho que é mais por aí, velho, como eu vejo. Mas é. Eles tentaram criar confusão, exato. Eu acredito que seja isso. Para que alguma medida excepcional fosse tomada, e aí isso justificaria o fato de dizer, olha, não, a gente não pode aceitar um resultado porque vocês mexeram na regra do jogo. Eu acho que é por aí, cara. Eu acredito que seja mesmo. O objetivo, como sempre, é criar o caos, criar distrações, né? Mesmo na CPI, você vê que a ideia é criar o caos, criar distrações. Não precisa ser verdade, você cria esse caos e essas distrações, e aí deixa com que a torcida cumpra o seu papel de espalhar nas redes sociais, porque é um modus operandi muito típico e também institucionalizado já, principalmente dentro das instituições que têm um caráter majoritariamente bolsonarista, como as polícias e forças armadas. E tem aqui também um corte do Silvinei no dia em que ele foi à CPMI, que prova isso que você está falando. Arrogância. Ele se achando o cara. Olha só isso aqui. Vai falar sobre os bloqueios. Hoje é dia de trazer a verdade para cá e acabar com esse monte de fake news aí que ocorreu até agora. A verdade vocês vão ouvir daqui a pouco. Não percam, hein? Isso é muito importante que a gente traz aí. Exatamente. Fique atento aí que vai ser muito importante as informações, mudar completamente esse monte de mentira que foi trazido ao Brasil aí. Vocês vão gostar. Entendeu, mano? A empáfia desse cara, mano, como se ele... Eu vou apresentar uma teoria revolucionária acerca de como o universo funciona. Não percam, vocês vão gostar. Não, meu caro, o senhor não entendeu. O senhor está sendo acusado de um crime na esfera federal e você vai em cana, malandro, não é? É inacreditável, tá ligado? Que ele ainda se sentisse assim, porque isso vinha ali naquele rescaldo do bolsonarismo, né, Helder? Que eles ainda estavam se sentindo acima da lei, né? Isso aí não vai dar nada. Eu vou lá fazer o meu showzinho, vou ganhar uns seguidores, uma notoriedade e depois meto o pé pra praia. Sabe assim? Esse tipo de coisa, mano. Agora... Já tava em Floripa. Já tava, né? Já tava. Exato. Exato. Já estava em Floripa. Operação Soteldo poderia ser também. Lembra bastante Soteldo, jogador de futebol. Eu sou chamado de Soteldo lá no Society por conta da semelhança de altura, não tanto por conta da semelhança física, porque isso aí cabe mais ao Silvinei Vasquez.